permanente em pé, abram sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo de número 2. Eu tinha preparado uma mensagem sobre como ser um cristão frutífero, mas na madrugada de sábado, de sexta para sábado, o Senhor falou profundamente ao meu coração em 1 João, capítulo 2, mostrando que a mensagem que eu precisava ouvir e que você também precisava ouvir. Outro dia a gente aprende a ser mais frutífero. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos todos numa só voz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu vi que a igreja inteira não leu, então nós vamos dar oportunidade para você ler novamente. 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos todos com convicção, irmãos, e com fé. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pai, é nessa confiança que nós estamos aqui em oração nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Perdão por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Perdão por tudo aquilo, Deus, que apaga o Teu Espírito na nossa vida. Perdão, Deus, ó Pai, quando Te desagradamos com pensamentos, com palavras, com obras, com os ouvidos, com os olhos, com nossas mãos, com o nosso andar, com tudo que temos e somos. Lava-nos no sangue do Cordeiro nessa manhã. Nessa manhã, perdoa os pecados da tua noiva, mas não somente isso, mostra para ela o teu maravilhoso amor. Mostra para ela, Deus, que tu tens provisão para os pecados dela. E mostra para a tua igreja que ela pode ser lavada, que ela pode ser purificada, que ela pode ser santificada, que ela pode ser transformada, que ela pode ser restaurada em nome de Jesus. Pai, fala o nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, se nós temos uma causa judicial na qual nós somos culpados e chegamos perante ao tribunal, se nós tivermos as condições, nós contrataremos para nos defender, sem sombra de dúvidas, o melhor advogado da região. Não, o melhor advogado da cidade. Mais do que isso, o melhor advogado da nação. Porque dependendo do advogado que nos defenda, nossa pena pode ser dirimida. E nós poderemos, então, conseguir sair adiante, mesmo diante das nossas dificuldades. Irmãos, esse texto precioso que fala sobre isso, foi escrito para um povo que vive no final do primeiro século da era cristã. Um povo que enfrenta um momento de crise, porque está surgindo uma heresia naqueles dias, chamada de protognosticismo. O que o protognosticismo prega? Que o que é imaterial, que vem do Espírito é bom, e tudo que é material é ruim. É fruto da filosofia grega, amado amigo e irmão, platônica, que crê que o mundo das ideias, o mundo do Espírito, é superior ao mundo material. E que o mundo material é uma simples maquete da grande realidade que é o mundo superior. Mas, amados amigos e irmãos, isso não combina, porque Deus nos criou, tanto na carne como no espírito. E aí, então, essa heresia está dizendo, irmãos, que Jesus não veio em carne. Porque se a carne é falha e é pecadora, então Jesus era só um espírito que aparecia.
ou então o Espírito que veio sobre o homem Jesus e depois o deixou. Isso já é docetismo, o nome dessa heresia, na hora da cruz. E, irmãos, aquele povo está vivendo no meio de toda essa luta, e o apóstolo João escreve para eles, para mostrar o que é ser crente de verdade. Ele diz: não acreditem nessa balela, não ouçam essa baboseira. E ele mostra nessa carta 3 marcas do verdadeiro cristão. Ele diz que o verdadeiro cristão é aquele que crê corretamente na verdade doutrinária acerca do Senhor Jesus, de que ele era Deus e homem, e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Deus feito homem sem deixar de ser Deus. Mas verdadeiro crente é aquele que ama o seu irmão. É aquele que ama os seus irmãos, porque esses aqui, que creem que só a parte espiritual é boa, estão vendo seus irmãos morrerem de fome e dizem: não, eles têm que ser destruídos mesmo. E eles também estão pecando, diz: a matéria não importa, então vamos cair na esbórnia, porque o que importa é a nossa mente. Então, João vem dizendo: não, ser crente, e quem crê na verdade de Jesus, é quem ama seu irmão, mas é quem luta para viver uma vida santa. Mas aí, irmãos, ao olhar para esse texto tão precioso, nós olhamos para nós. A gente crê na verdade sobre Jesus. A gente ama os nossos irmãos, nem sempre como deveríamos. E a gente luta para ser santo, mas a gente tropeça. E no dia que a gente tropeçar, então, qual vai ser a nossa esperança? Se os sinais de quem é crente é a verdade doutrinária em Jesus, é a crença ortodoxa, certo? Se a verdade de quem é crente é que eu amo meu irmão como a mim mesmo e mais do que a mim mesmo. Se para eu ser crente eu tenho que lutar para viver uma vida santa, como eu vou conseguir ser cristão no meio de tanta luta? Para isso, amado irmão, eu preciso de um advogado. E João, nesse texto, amados irmãos, nos apresenta o advogado incomparável. E esse advogado incomparável é o Senhor Jesus. E ao olhar para o texto dessa manhã, a palavra nos diz inicialmente que o advogado incomparável nos defende com pastoreio. O advogado incomparável nos defende com pastoreio. João podia olhar para mim e para você, para aqueles irmãos de Éfeso, daquela região da Ásia, e para todos nós escrever dizendo assim: bando de pecadores. Ele podia ou não podia? Mas olha como é que ele escreve: filhinhos meus. É com amor, é com doçura. Veja bem que o Senhor pode apontar todos os nossos pecados e nos envergonhar por causa de nossas falhas, mas Deus nos trata com amor. Deus trata o seu povo com amor através de um pastor abençoado, que é o apóstolo João nesse texto, e ele olha para os irmãos e diz a eles: filhinhos meus. Deus nos defende, amados irmãos, com um bom pastoreio. Esse João que escreveu isso, irmãos, no começo da sua vida, era chamado de filho do trovão. Era um jovem de uma personalidade incomparável, certo? Bruto. Certa vez, Jesus está indo para Jerusalém e passa numa cidade de Samaria, e os samaritanos não recebem Jesus, porque Jesus tem a afeição de quem quer ir para Jerusalém, e João, junto com seu irmão Tiago, dizem assim: Senhor, o Senhor quer que nós peçamos que caia fogo dos céus e consuma esse povo aqui? E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Não estou aqui para matar ninguém agora. Certo? E esse João, irmão, foi sendo trabalhado, moído, massacrado, e agora ele é um homem de idade que Deus usa para pastorear a igreja, e quando ele vai falar com o povo, ele fala: filhinhos meus. Irmãos, a tradição nos conta, a Bíblia não diz, mas que João, quando velho, já velhinho, quase 90 anos, era carregado na cidade de Éfeso, numa cadeira, e ele, quando ia saudar os irmãos na rua, todo mundo: pastor João, apóstolo João, todo mundo com amor, e ele saudava o povo dizendo assim: filhinhos meus, amai-vos uns aos outros. Deus nos trata, irmãos, com doçura, apesar de nós não merecermos, e ele faz isso quando levanta pastores fiéis que nos pastoreiam com a sua palavra. Jeremias 3,15 tem uma promessa maravilhosa que diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos pastoreiem com conhecimento e com inteligência. Então, se você está aqui, está ouvindo essa palavra nessa manhã, e Deus levantou pastores aqui nesta igreja que são presbíteros, docentes e regentes para cuidar do seu coração, irmão, agradeça a Deus, porque Jesus é o supremo pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor sua vida dá pelas ovelhas. Ele morreu na cruz por você e levanta pessoas para cuidar do seu coração, para pastorear a sua vida, para te animar no caminho. O advogado incomparável nos defende com pastoreio. Louve ao Senhor se você está sendo pastoreado, apacentado, alimentado com a sua palavra, em nome de Jesus.
Mas, irmãos, o texto continua nos mostrando esse advogado incomparável, porque nós não conseguimos cumprir os requisitos da lei. E o advogado incomparável, amados irmãos, além de defender com pastoreio, nos defende com a palavra. O advogado incomparável nos defende com a palavra. Olhe para o versículo e diz aí: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, esse Senhor Jesus maravilhoso nos deu essa palavra. E Davi disse o seguinte: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse livro foi dado a você para que você vença o pecado. Então, meu amado amigo e irmão, preste atenção em mim, irmãos. A pregação está aqui na frente. Olhe para mim, certo? Em nome de Jesus, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: se você quer vencer o pecado, encha-se desse livro. O grande evangelista Moody dizia: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. A Bíblia foi escrita para que você vença o pecado, para que você vença o diabo, para que você vença nas suas lutas de cada dia. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O Senhor podia defender você na cruz e deixar você solto à deriva desse mundo, mas Ele resolveu falar com você, Ele resolveu mostrar a vontade do Senhor para a sua vida, Ele resolveu te alimentar com as Escrituras, Ele resolveu te confrontar, Ele resolveu fortalecer a sua fé, porque quando você ouve a pregação das Escrituras, o seu coração é cheio de fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se você está deprimido, desanimado, triste, chegou aqui nessa manhã, você ouve essa mensagem e o Senhor te levanta, te restaura, te ressuscita, em nome de Jesus. A palavra vem para restaurar seu coração, vem para renovar a sua vida, vem para mudar seu ser. Então o advogado incomparável é tão maravilhoso que ele te defende com o que escreve. Ele te defende com a palavra. Irmãos, é maravilhoso demais. Davi, pintando uma poesia para falar da majestade da palavra, disse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são todos igualmente justos, são mais desejáveis, muito mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoeste o teu servo em os guardar a grande recompensa. Encha-se do livro, leia o livro, ouça o livro, seja transformado pelo livro de Deus, e você vai ser capacitado pelo Senhor para viver uma vida santa, ainda em dias difíceis. O advogado incomparável te defende com pastoreio, mas te defende com a palavra. Mas ao olhar o texto, amados irmãos, dessa manhã, o texto nos diz que o advogado incomparável defende os pecadores. O advogado incomparável defende os pecadores. Repita comigo, vamos lá? O advogado incomparável defende os pecadores. Olha aí para o versículo 1 ainda. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não... Se todavia alguém pecar, temos advogado. Se todavia alguém pecar, irmãos, isso aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque Cristo veio para defender pecadores. E aí, irmãos, nós temos que nos lembrar de que o homem é pecador. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas olha aqui para esse texto aqui, nos versículos anteriores, o que a Bíblia diz sobre nós? Inclusive os crentes, versículo de número 6 do capítulo 1, lê comigo. 1, 2, 3, vamos lá? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, mentimos e não praticamos a verdade. Se você diz que é crente e está vivendo em pecado, é mentira. Você não é crente. Versículo de número 8, o que diz? Vamos lá? Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que acontece? Pastor, eu estou bem, eu não tenho pecado, eu não preciso ouvir essa mensagem, pastor. A Bíblia diz que você está se enganando. E a verdade não está em você. Mas o versículo de número 10, leia comigo o que ele diz. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmão, quem diz que não tem pecado, está dizendo que Deus é mentiroso, e de verdade, a palavra não mora naquele coração. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o advogado incomparável defende pecadores.
Ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, advogado temos. O que significa isso, irmão? Se você tem Jesus no seu coração, o pecado já não é mais regra na sua vida. A Bíblia diz que você tem que se considerar morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Mas significa que o pecado é ainda um acidente. Por isso que João usa a expressão, se todavia. Ainda existe esse acidente. O pecado já não é mais regra. Você já não é mais escravo do diabo. Você já não é escravo do pecado. Mas muitas vezes Deus permite, como diz a Confissão de Fé de Westminster, que você tropece em suas falhas, para que você veja quem você é e reconheça toda a sua falibilidade. Se todavia alguém pecar, advogado temos. Se você tropeça na caminhada, você tem um advogado que é Jesus, que morreu na cruz para te salvar. Nós precisamos entender isso, irmãos. O grande teólogo Agostinho de Hipona, falando sobre o nosso estado como ser humano, fala muito bem sobre isso. Antes da queda, meu irmão, o seu estado de Adão era, posso pecar. Ele era santo, mas havia a possibilidade de pecar, e ele pecou. Depois que o homem cai em pecado, o homem natural, que não tem Cristo no coração, o seu estado é o seguinte, não posso deixar de pecar. Ele é escravo do pecado, a sua inclinação é pecaminosa, e até quando faz coisas boas, o homem faz para tirar vantagem para si. Ele não pode deixar de pecar, mas quando você crê em Cristo, é lavado de seus pecados, é perdoado de todos os seus erros. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o seu estado passa a ser agora, posso não pecar. O pecado já não tem domínio sobre você. Se você crê em Jesus, preste atenção, você não é escravo do pecado. Você não é escravo do diabo. Você tropeça. Quando tropeça, se arrependa, Jesus te defende. E na glória final, o seu estado será, não posso pecar, louvado seja Deus, irmãos. Estou doido para chegar nessa hora, pastores. Estou doido para chegar nessa hora. Para deixar de pecar para sempre, para a glória e honra do nome de Jesus. O advogado incomparável defende a pecadores. Você tem algum pecado, irmão, escondido nessa manhã? Tem alguma coisa que você fez que tenha apagado o Espírito Santo? Tem alguma coisa na sua vida que tenha desagradado a Deus? Se arrependa hoje do seu pecado e creia no Senhor. Ele pode te defender. Ele é seu advogado. Ele se coloca ao seu lado. Ele deu a vida na cruz por você. Mas olha para o texto dessa manhã, irmãos. O texto ele nos diz que o advogado incomparável, além de nos defender com pastoreio, além de nos defender com a palavra, além de defender a pecadores, amado amigo e irmão, ao olhar para esse texto, nós vemos que o advogado incomparável defende no tribunal. O advogado incomparável defende no tribunal. Repita comigo, vamos lá? O advogado incomparável defende no tribunal. Olha aí para o versículo. Versículo de número 1 ainda, ele diz, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao... Onde é que Jesus defende? No TJDFT, lá onde a Cris trabalha. E o Wesley também. Lá, Jesus defende lá. Jesus defende no TSE. É no TSE que Jesus defende? É nesse tribunal? Não. É no TST que Jesus trabalha? É no STJ, meu irmão, que está o Senhor Jesus Cristo? Não, será no STF, no Tribunal de Haia, onde ele defende? É lá no STC, meu irmão, no Supremo Tribunal Celestial. É lá que Jesus defende. É na última instância, amado amigo e irmão, advogado junto ao Pai. Isso aqui, meu irmão, é muito importante para que você entenda, sabe por quê? Porque quando Jesus está prestes a morrer por nós, ele chega para Pedro um dia antes e diz assim, Simão, Simão, essa noite Satanás vos reclamou. A expressão no grego pode ser traduzida como vos demandou. Abriu uma demanda no céu. Ele diz assim lá em Lucas 22, Simão, Simão, essa noite Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás abriu uma demanda no céu, Pedro, contra você, dizendo que você é palha. Mas Jesus diz assim, eu porém roguei por ti, eu te defendi, eu fui seu advogado para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmão.
no superior tribunal celestial. Lá está Satanás dizendo, esse fulano é palha, essa fulana é palha. Aperta ele, Deus, e o Senhor vai ver que ele blasfema na tua cara. Aperta ele e ele vai esquecer do Senhor. Aperta ela e ela vai mostrar que ela não confia em Jesus coisíssima nenhuma. Ela só quer as tuas bênçãos. E está lá Satanás acusando, olha aqui, diz que é teu servo, diz que te ama, mas faz isso, isso, isso. Não vejo como tu, ó grande juiz, meritíssimo dos meritíssimos, pode livrá-lo do grande castigo. E aí então se levanta, amado amigo e irmão, naquele supremo tribunal celestial, o grande advogado. A ideia para advogado aqui desse termo no grego é aquele que se coloca ao seu lado, é aquele que está junto com você, é aquele que te defende. Ele diz, é verdade, meritíssimo dos meritíssimos, que esse homem, que essa mulher são culpados de tudo que se lhes acusa nesse dia, mas eu gostaria de lhe dizer que o Senhor os amou antes que o mundo houvesse, e o Senhor me levantou, e eu fui à cruz do Calvário, e eu paguei a dívida, quando gritei, está consumado, quando gritava, Deus meu, por que me desamparaste? Eu pagava o seu pecado, ó grande Deus, eu dei minha vida por ele. E então você ouve o tribunal do Senhor Jesus, que é o juiz também, batendo o martelo, dizendo, eu te declaro justo, em nome do meu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmão. Esse advogado está no maior tribunal, na última instância. E se você foi defendido lá, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Se você foi defendido lá, não tem tribunal humano que te acuse. Louvado seja Deus. Se você crê em Jesus, você é defendido por Ele. Todos os seus pecados são perdoados. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meu irmão? Mas olha para o texto dessa manhã. Nós vemos que o advogado incomparável, além de nos defender com pastoreio, além de nos defender com a palavra, além de defender a pecadores, além de defender no tribunal, o advogado incomparável defende com credenciais. O advogado incomparável defende com credenciais. Olha o que diz o versículo todo. Leia para mim o versículo inteiro. 1, 2, 3. Vocês vão ler, vamos lá? Jesus Cristo, o justo. Onde é que ele estudou? Quais são as suas credenciais? Ele se formou no CEUB? Na Universidade de Brasília? Não, foi na Universidade Complutense de Madrid? Ou ele estudou na Universidade de Chile? Não, ele estudou na Pontifícia Universidade Católica de Roma, foi lá que ele estudou. Ele estudou em Yale ou em Harvard? Não, ele estudou em Oxford, ou na Universidade de Coimbra, uma das melhores universidades de direito do mundo inteiro. Ele estudou lá? Não, meu irmão. A credencial dele é que ele é o justo. Jesus Cristo é Deus e se torna homem, mas sempre foi santo e perfeito, nunca pecou. Amados irmãos, Hebreus 4,15 diz para nós o seguinte, porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em tudo, todas as tentações que você teve, ele teve. A nossa semelhança, mas sem pecado. Sabe por que Jesus pode defender você? Porque ele foi o único justo. Foi o único que obedeceu à lei perfeitamente. Foi o único que conquistou a salvação do seu povo pelas suas obras. E por causa disso, então, Jesus vai à cruz e recebe a ira do Pai. E quando nós cremos, a justiça dele é considerada em nós. Quando nós cremos, Deus coloca os óculos do sangue de Cristo Jesus e olha para nós e sabe quem Deus vê em você? Jesus! Ele é credenciado, ele é santo, ele é perfeito, ele é o único que poderia pagar os pecados. Louvado seja o teu nome, porque Jesus deu a vida na cruz por você. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor, que advogado maravilhoso é Jesus. Mas ao olhar para o texto nessa manhã, irmãos, além de tudo que eu já disse, o texto nos diz em último lugar, que o advogado incomparável defende com eficácia. O advogado incomparável, como temos visto, defende com pastoreio.
O advogado incomparável defende com a palavra. O advogado incomparável defende os pecadores. O advogado incomparável defende no tribunal. O advogado incomparável defende com credenciais. Mas o advogado incomparável defende com eficácia. Versículo de número 2. Versículo de número 2. Diz assim o texto. Leamos todos juntos. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu não sei se você sabe, irmão, o que é propiciação. Nossa, pastor, parece um palavrão, propiciação. É um palavrão porque é uma palavra grande, não é verdade? Mas propiciação significa, literalmente, sacrifício que desvia a ira. Sacrifício que desvia a ira. Esse é o significado, querido irmão, querida irmã, de propiciação. E o que isso traz à nossa mente? No Antigo Testamento, irmãos, na Arca do Senhor, no Santo dos Santos, havia na tampa da arca uma plataforma onde havia 2 anjos, certo? Eles estavam ali de metal, amados amigos e irmãos, e no meio daquele lugar, em cima da tampa da arca, era o lugar onde se simbolizava que estava a presença de Deus. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, o sacerdote se banhava, vestia suas roupas, entrava ali de manhã, depois de matar o cordeiro, ia no propiciatório onde estava a presença de Deus e aspergia sangue pelos seus próprios pecados. E naquele momento significava, então, que para a vida daquele bode que simbolizava Jesus, ou daquele cordeiro, haviam sido transferidos os pecados do sacerdote. E no fim do dia ele entrava e fazia propiciação pelo povo. Então tomava o sangue e aspergia, amado amigo e irmão. E ali então significava que Deus desviava a ira de Deus do seu povo. Mas o sacrifício de bodes e de cordeiros não pode purificar de pecados. Aquilo, amado amigo e irmão, era só uma tipificação do que Cristo faria. Então, propiciação significa sacrifício que desvia a ira. O que significa isso? Que Deus olhou para você, viu todo o seu pecado, toda a sua podridão. Imagine comigo, a Bíblia não diz assim, mas ele vinha como um grande guerreiro, com uma lança gigantesco, irado, gritando, pronto para fazer você pagar. Vinha dizendo, ah! E de repente, então, Cristo entra no meio. E a lança da ira de Deus é fincada nele na cruz. Jesus Cristo é o sacrifício que desvia a ira de Deus de você. O texto diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. João não está pregando universalismo, tá, irmão? João está pregando que Jesus salva os eleitos do mundo inteiro. E está pregando também aquilo que os reformados dizem que a obra de Cristo é suficiente para todos, mas é eficaz para os eleitos. Certo? Cristo perdoa a gente do mundo inteiro. Irmão, Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados. Nessa manhã nós vamos sentar na mesa. Eu quero dizer para você nessa manhã, você vai ver o Evangelho, a palavra pregada, simbolizada aqui. Eu quero dizer para você que nunca ninguém te amou como Jesus. Ele renunciou à glória e deu a vida na cruz para pagar os seus pecados. Isaías, 700 anos antes, diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diante de um advogado tão maravilhoso, que te amou eternamente, qual será a sua reação? Que nessa manhã você se arrependa de seus pecados. Se arrependa de tudo que tem feito que ofende ao Senhor. Se arrependa de apagar o Espírito na sua vida. Se arrependa de sua rebelião. E saiba que nunca ninguém te amou como esse Senhor maravilhoso, que recebeu a ira no seu lugar. Ele ressuscitou e ele diz que todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê será perdoado. Todo aquele que nele crê será justificado. Todo aquele que nele crê vai ser reconciliado com o Pai. Então, se você precisa de reconciliação com Deus nessa manhã, se você precisa de paz, se você precisa de perdão de pecados, se você precisa de restauração, se arrependa hoje. Peça perdão ao Senhor.
E é por isso que no versículo 9 do capítulo 1, João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, meu irmão, se arrependa hoje, abandone o pecado, confesse-o, deixe-o, seja perdoado, seja curado, seja lavado, seja salvo, seja restaurado, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que Jesus seja o seu defensor no grande tribunal, hoje, amanhã, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar.